Boa noite. Estamos dando início a mais uma reunião no Grupo de Estudos Rita de Cássia. Reunião essa virtual em função dos tempos de isolamento social que nós estamos vivendo. Como é de praxe em nossa instituição, nós vamos iniciar o nosso trabalho com uma prece de abertura. Senhor Jesus, mestre amigo, Maria de Nazaré, nossa mentora, possam abençoar a nossa reunião, que possamos ter a palavra facilitada e a compreensão aberta para os conceitos da doutrina espírita que aqui juntos vamos estudar. Seja então, em nome da direção espiritual do trabalho, em nome de Jesus, nosso Mestre, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai de amor e de misericórdia, que nós da Casa Espírita Cristã Maria de Nazaré possamos ter a permissão necessária para considerarmos iniciada nossa reunião de estudos espíritas. Graças a Deus. Bom, o tema da nossa reunião hoje está no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E os tópicos a serem estudados são ressurreição e reencarnação. Os judeus, o povo hebreu daquele tempo, ele entendia de vida espiritual e entendia também, aceitava o retorno à vida material, só que com o nome de ressurreição, ou seja, a volta do espírito no mesmo corpo em que um dia habitou. Obviamente, isso é uma impossibilidade, visto que a quantidade de matéria na Terra é limitada. A matéria que está formando os nossos corpos hoje, no passado formou outros corpos, outros elementos. Então seria uma impossibilidade retornar ao mundo material depois da morte do corpo, na mesma forma física. A doutrina espírita nos fala de reencarnação, ou seja, o espírito retorna à vida corporal, mas assumindo um outro corpo de carne. Isso não é uma especulação filosófica, isso é um fato. Jesus já falava sobre isso. Nós temos uma passagem muito interessante no Evangelho de João, que é Jesus conversando com um doutor da lei, chamado Nicodemos, que vai conversar com ele na calada da noite. Quem era o doutor da lei? Quem eram os doutores da lei? Eles eram os sábios da época, aqueles que conheciam a lei em profundidade e formavam um grupo seleto chamado Sinédrio. E era no Sinédrio que se tomavam as decisões judiciais baseadas na lei mosaica. Era mais ou menos como se fosse um Supremo Tribunal junto com um Senado. Participavam da vida política e tomavam as decisões. Haviam questões, quando existiam questões entre as pessoas, essas questões eram levadas para os doutores da lei, e baseado na lei mosaica, eles davam uma decisão. Então, eram profundos conhecedores da lei mosaica. E um desses doutores da lei vai, na calada da noite, conversar com Jesus. Esse doutor da lei se chamava Nicodemos. E vamos ver aqui na transcrição do Evangelho de João como se deu esse evento. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que tu vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, visto que ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe falou: em verdade, eu te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe então Nicodemos: como pode um homem que já é velho nascer de novo? Ele pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade, eu te digo que se um homem não renasce da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu tenha dito que é preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas tu não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo ocorre com todo homem que é nascido do Espírito.
Nicodemos então perguntou a Jesus: como pode isso acontecer? E aí Jesus tem um espanto. Jesus lhe disse: és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Em verdade, eu te digo que só dizemos o que sabemos e só damos testemunho do que vimos. E, no entanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se tu não crês quando te falo das coisas da terra, como acreditarás quando te falar das coisas do céu? Olha que passagem curiosa, porque Jesus se espanta que o doutor da lei não tenha conhecimento da volta ao corpo de carne, mesmo que fosse sobre ressurreição, sobre o conceito de ressurreição, porque era um conceito aceito e estudado dentro da filosofia dos doutores da lei, do Sinédrio. Aí Jesus se espanta. Aí ele mesmo diz: como é que eu vou te falar de coisas do céu se as coisas da terra, ou seja, que você deveria saber, você não sabe? Então Jesus aí é categórico quando ele afirma a questão da reencarnação, ou seja, do retorno à vida corporal. Filosoficamente, é a questão mais lógica que a gente pode aceitar em termos de continuidade da existência. Kardec fala que, perante a continuidade da existência, nós temos 4 alternativas. E aí ele pergunta: qual seria a mais lógica? A primeira alternativa é o nada, é a doutrina materialista. O nada veio, encarnou num corpo de carne, uma questão acidental, passa aqui um tempo esse incerto, e quando esse corpo morre, se dissolve. O nada é a doutrina materialista. Nós vamos ter então depois, como segunda opção, segunda alternativa, a doutrina panteísta, do qual o filósofo Baruch Spinoza foi um dos seus maiores expoentes. O que a doutrina panteísta nos fala? Ela nos fala da existência de um Deus, de um Criador, mas que nós somos parte desse Criador. E que quando a gente morre, nós nos dissolvemos no todo universal. Ou seja, perdemos a nossa individualidade. Difere um pouco da doutrina materialista, mas no final das contas dá quase que no mesmo. Nós não mantemos a nossa individualidade. Nós vamos ter depois a doutrina da Igreja. Qual é a doutrina da Igreja? Uma terceira alternativa. Que nós temos, nossa alma é criada no momento da concepção, passamos um tempo incerto nesse corpo de carne, e depois da morte, dependendo da qualidade da nossa vida nesse corpo de carne, nós teremos o nosso futuro espiritual definitivamente traçado. O céu ou inferno. Para o céu vão as pessoas que foram boas, maravilhosas. Para o inferno, para os tormentos eternos, nós vamos ter as pessoas que não se comportaram de acordo com as convenções sociais. Bom, essa é uma doutrina complicada, porque se dentro da lei de Deus nós somos instigados a perdoar, a usar de misericórdia, a amar até os nossos inimigos, como é que pode esse Criador, que nos incita a essas ações, não usar do mesmo critério conosco depois da nossa morte? Por causa de algumas falhas, de alguns erros, por mais graves que sejam, que tenham acontecido durante a nossa vida carnal, nos condenar perpetuamente para os tormentos eternos, para o fogo que nunca se apaga. Isso parece de uma crueldade absurda. Não tem lógica uma coisa dessas. Mas, enfim, essa é a doutrina da Igreja. E aí nós vamos ter como quarta alternativa a doutrina espírita, que nos fala que nós temos um tempo para trás, que nós encarnamos nesse corpo de carne com uma tarefa, com uma missão evolutiva, e que, após o término da nossa vida corporal, retornamos ao mundo espiritual, levando a responsabilidade dos nossos atos, sejam elas boas, sejam elas equivocadas, e que retornamos a essa vida carnal na continuidade desse processo
de um permanente aperfeiçoamento. E aí Kardec pergunta, qual das 4 alternativas é a mais lógica? Então nós estamos falando de lógica, nós estamos falando de uma filosofia que tem uma base lógica muito consistente. Mas o que dizem os homens do conhecimento da ciência? Mas como provar isso? Filosoficamente falando é muito bacana, mas nós não temos como provar uma coisa dessa. Como dizem alguns, ninguém nunca voltou para contar. O que é uma outra coisa absurda. Afinal de contas, todos nós voltamos para contar. Quando a gente olha para as nossas tendências, para as nossas vontades ou impulsos, nós podemos perceber que nós não somos 0 quilômetro. Quando a gente olha para uma criança, que às vezes é um superdotado, crianças que com 4, 5 anos sentam num piano e tocam com maestria, nós podemos ver que ali tem algum conhecimento no passado dela, que essa criança aprendeu esse piano. Nós temos o exemplo de Mozart, compondo na infância. Nós temos vários exemplos de superdotados e de outras pessoas com outras tendências, tantas outras. De onde vem isso? É do acaso? A doutrina da reencarnação, ela nos fala exatamente que isso vem do nosso passado, que nós temos um passado espiritual, que nós temos vivências no passado, e que essas vivências, mesmo que nós não nos recordemos delas no momento da nossa encarnação, pelo temporário esquecimento do passado, elas se manifestam como tendências. Isso fica muito claro nessas nossas tendências. Mas, hoje, o conceito de reencarnação já nem é mais um conceito filosófico, algo interessante, que seria muito bom se fosse assim. Hoje é fato comprovado. Nós temos homens de ciência que não estão envolvidos em nenhum momento com conhecimento religioso, e isso é importante. Porque quando nós temos pesquisadores mais envolvidos em movimentos religiosos, mesmo de forma involuntária, há uma tendência de levar as suas pesquisas, ou de concluir as suas pesquisas, baseado nas suas premissas religiosas. Não estou dizendo que seja má fé, mas há uma tendência. Mas quando nós vamos ter pesquisadores, homens de ciência, pura ciência, que não têm envolvimento nenhum com fatos religiosos, com correntes religiosas, a gente vai ver uma isenção maior. Nós temos um exemplo muito grande de um médico tcheco chamado Dr. Stephen Grove. Dr. Stephen Grove, tcheco da Tchecoslováquia, porque ele nasceu no período em que a Tchecoslováquia não tinha sido dividida. Ele é um médico psiquiatra, foi muito ativo na década de 50. E a Tchecoslováquia era um país do bloco comunista nessa época. Então era um país ateu. O comunismo é materialista. Então era um país ateu. O Dr. Stephen Grove era um médico, um cientista. E o que o Dr. Stephen Grove estava envolvido? Ele estava envolvido na busca do tratamento da esquizofrenia. Porque sabe-se que os epiléticos não sofrem de esquizofrenia. Então, o que a ciência buscava? O que os psiquiatras buscavam? Criar um ataque epilético artificial para controlar as crises de esquizofrenia. Foi muito usado o choque elétrico. Nós tivemos aqui no Brasil a doutora Nise da Silveira se opondo tenazmente a essa crueldade com os pacientes do choque elétrico. Pois bem, o doutor Stephen Grove, desculpe a pronúncia, não falo tcheco, ele começou, então, pesquisas com uma nova droga naquela época. Essa droga chamava-se ácido lisérgico, conhecido como LSD. E o que ele fez? Ele aplicava essa droga aos seus pacientes em crise. E num determinado momento, um dos pacientes do Dr. Grove começou um processo de regressão de memória. E aí o que faz o cientista? Curioso, quando se depara com um evento novo, ele acompanha, ele estuda. Então ele vai levando o seu paciente para uma regressão. E esse paciente vai regredindo no tempo,
vai regredindo até a infância e volta numa vida passada. E nessa vida passada há um fato marcante que explica o desenvolvimento da esquizofrenia. A esquizofrenia, até onde se sabe, ela não é detectável pela ciência, pela tecnologia. Ela é se podemos dizer, uma condição espiritual, uma tendência espiritual, porque ela tem marcas do passado. Emmanuel, mentor de Chico Xavier, ele tem uma frase muito interessante, uma explicação muito interessante sobre a esquizofrenia, quando ele fala que a esquizofrenia tem matrizes no passado e que a esquizofrenia não tem cura, porque ela é a cura, ou seja, ela é a cura do espírito numa matriz de um evento passado. Então o Dr. Grof, ele se deu conta de que havia vidas passadas, ou seja, que aqueles pacientes tinham vidas passadas. Ele então depois se muda para os Estados Unidos e é um dos fundadores da psicologia transpessoal, a quarta força da psicologia, que trabalha com o conceito de vidas passadas. Então nós temos um fato científico. Nós temos também um outro pesquisador chamado Dr. Ian Stevenson. Dr. Ian Stevenson, ele era médico da Universidade de Virgínia, professor de psiquiatria, e estudou muitos casos de reencarnação. Nesses casos que ele estudou, muitos na Índia, alguns nos Estados Unidos, um jornalista chamado Tom Schroeder, jornalista famoso no seu tempo, Dr. Ian Stevenson já é desencarnado. Esse jornalista, cético, descrente, ele propôs ao Dr. Grof que ele o acompanhasse nas suas viagens. O Dr. Grof topou, perdão, Dr. Stevenson, estou confundindo com o Grof que eu falei, Dr. Ian Stevenson. Dr. Ian Stevenson topou, sem problema nenhum. Então ele vai à Índia e o Schroeder o acompanha, e nessa viagem ele se depara com vários casos que o Dr. Ian Stevenson estava estudando sobre reencarnação. Depois também faz uma viagem pelos Estados Unidos e avalia outros casos. Bom, e no final das contas, esse Tom Schroeder escreve um livro chamado Almas Antigas. No final do livro, ele diz: não existe nenhuma outra explicação para os fatos que eu presenciei, senão a existência da reencarnação. Olha que coisa curiosa. Uma pessoa que era cética, mas que se propõe a fazer a pesquisa. Porque a gente vê muitas pessoas que se dizem céticas, né, com relação a certos fenômenos espirituais. Ah, não, eu sou cético com relação a isso. Aí você pergunta, estudou? Se aprofundou disso? Ah, não, nem me interessei. Então você não é cético. Você é ignorante do assunto. Ignorante não no sentido pejorativo. Ignorante no sentido que ignora. Se você ignora, você não tem razão de ser cético, você apenas ignora. Se você estudar e tiver uma teoria que se sobrepõe a essa e seja lógica, aí você é um estudioso. Aí você pode dizer, eu sou cético por causa disso, disso e disso. Caso contrário, não há ceticismo. Caso contrário, o que há é ignorância. E nós vamos ter mais outros pesquisadores. Eu anotei aqui o nome de alguns. Dr. Amit Goswami, Scott Peck, Dr. Raymond Mood Jr., aqui no Brasil, Hernani Guimarães. São vários pesquisadores de vida futura, de vida passada, de reencarnação. Então, reencarnação hoje não é mais uma hipótese filosófica. Ela é um fato. Tanto que existem inúmeros tratamentos de terapias de vidas passadas. Ora, se tem vidas passadas, tem vidas futuras. Não faz sentido ter vidas passadas. Eu me lembro de um seminário que eu participei com um médico neurologista muito famoso, não vou citar o nome,
em que ele citou um caso muito curioso, muito interessante. Ele tem uma clínica neurológica e trabalha associado a um psiquiatra, numa cidade aí do interior do Brasil. E ele contou um fato muito curioso. Ele disse que a mãe dele tinha uma amiga íntima, que sofria muitas vezes de um engasgo que sufocava. Ela quase sufocava. Tá? Passava muito mal com esses engasgos, que eram periódicos. Tinha feito uma bateria de exames, não havia clinicamente nenhuma razão para aqueles engasgos, que fisiologicamente ela tinha problema nenhum. Mas a verdade é que ela engasgava. Engasgava e tinha crises severas, quase sufocava. Aí a mãe dele falou com ele: pô, meu filho, por que vocês não fazem um tratamento com a dona fulana? Ela sofre tanto com isso. Vocês podiam fazer um tratamento com ela, de hipnose, para identificar a causa desse engasgo que ela tem. Aí eles fizeram sem problema nenhum, traz ela aí e nós vamos conversar com ela. Vamos ver o que a gente pode fazer. Então, tanto ele quanto o seu colega psiquiatra receberam a senhora e começaram um processo de hipnose. E nessa hipnose foram fazendo uma regressão. Ela foi regredindo, voltou a uma vida passada, onde ela tinha sido uma escrava, que tinha sido aprisionada e morreu sufocada com uma corrente amarrada no pescoço, agarrada no pescoço, num poste de tortura. E ela morreu ali, sufocada com aquela corrente apertando seu pescoço. Só o fato de revivenciar essa experiência, quando essa senhora volta para os dias atuais, simplesmente o engasgo sumiu. Simplesmente ela nunca mais teve um engasgo. Isso foi narrado por esse médico em um congresso em que eu estava, um seminário em que eu estava participando. Então não há lógica você ser contra ou a pessoa achar que reencarnação é algo absurdo. Não é. E é o que mais explica a justiça divina. Porque a finalidade de uma encarnação é evolutiva. E nós não conseguimos fazer todo o processo de evolução numa vida só. Uma vida só é muito curta. O que nós temos de vida? Útil. 40, 50 anos, estou falando útil. Tá? Porque mesmo que a gente viva 100 anos, temos todo um tempo de infância, um tempo de adolescência, de preparo. Tá? Depois, entrar na fase adulta. Nessa fase adulta, até a gente entrar na velhice. 50 anos de vida útil, no máximo, a gente tem. Isso é muito pouco perante a eternidade. Isso é muito pouco perante o que a gente tem a aprender, a evoluir. Quando a gente olha para esse universo imenso, infinito, quando a gente olha para o tamanho da nossa Terra, para o tamanho do nosso Sol, do nosso sistema solar, dentro da nossa galáxia, que é um ponto, ou menor que um ponto, dentro da nossa galáxia, que a nossa galáxia é um ponto dentro dessa imensidade que é o nosso universo, de galáxias muito maiores, de sóis, estrelas muito maiores que o nosso. A gente vê o quanto a gente tem para aprender. O quanto a gente vem aprendendo nesses últimos tempos, essa velocidade da informação. A gente não consegue guardar isso tudo. A gente vem olhando crianças, chegam em idade muito jovem. Minha neta, com 3 anos de idade, já mexia no celular, já entrava no YouTube e achava a galinha pintadinha. De onde veio esse conhecimento? Ninguém ensinou isso a ela. Ela pegava o celular, já mexia com o dedo, via a mãe e ia lá e mexia e já achava lá no YouTube a galinha pintadinha. A facilidade que essas crianças têm de lidar com informática, de lidar com esse conhecimento que
que não é mais aquele conhecimento sequencial que nós fomos criados, é um conhecimento que vem, junta tudo, de repente. Isso demonstra que esses espíritos tiveram vivência no passado. Isso demonstra que nós vamos ter que aprender, e esses aprendizados nossos vão ser de alguma forma úteis no nosso futuro. Reencarnação é ferramenta divina de evolução. Reencarnação é misericórdia de Deus, que nunca nos nega oportunidade de correção de nossas ações. A justiça de Deus, ela se manifesta no sentido de nos responsabilizar pelas nossas ações. E a sua misericórdia se manifesta no sentido de nos permitir, em qualquer tempo desse nosso processo evolutivo, que a gente possa refazer as nossas escolhas. Não existe fatalidade, não existe destino fatal depois da morte. Depois da morte, há uma continuidade. O que morre é o corpo de carne que se dissolve nos elementos, mas o espírito continua. Continua no seu processo de evolução nas colônias espirituais, no mundo espiritual, fazendo as suas revisões das suas ações, programando novas reencarnações, sofrendo as consequências das suas ações, daquelas que não foram bem realizadas, como se fosse uma dependência numa série escolar. Quando o aluno fica em dependência, a série seguinte, aquela matéria tem que ser refeita. Ele não pode passar para a matéria seguinte, que depende da matéria anterior. Muitas vezes, nós estamos aqui em algumas dependências, que nós somos chamados de expiações. O que é expiação? Expiar é sofrer as consequências de. Consequências de quê? Das nossas ações equivocadas no passado. Isso é misericórdia, repetição da experiência. E a partir do momento que a experiência é repetida e ela é bem feita, o processo evolutivo continua. Continua ad perpétuo. Nós fomos criados, por definição da doutrina espírita, num tempo do passado, ainda desconhecido para nós, chamado simples e ignorante, com a destinação da felicidade. Muitos dizem perfeição. Aliás, os espíritos falam perfeição. Mas eu não gosto do termo perfeição. Eu acho o termo perfeição um pouco esquisito. Eu não sei nem o que é perfeição. Na realidade, eu não sei definir perfeição. O conhecimento total, o desenvolvimento total de todas as faculdades, eu não tenho a menor ideia do que seja isso. Confesso a vocês. Tá? Mas sei o que é felicidade, eu pelo menos entendo um pouco de felicidade, busco entender o que é felicidade. E os espíritos nos dizem que é na perfeição que encontraremos a inalterável felicidade. Isso é um processo que vem lá do simples e ignorante, com o princípio inteligente transitando entre os diversos reinos da criação, entrando na fase de humanização, onde nós estamos desenvolvendo o nosso livre-arbítrio, ou seja, a nossa capacidade de fazer escolhas, a nossa responsabilidade nas nossas escolhas, desenvolvendo a ferramenta livre-arbítrio para chegar cada vez mais paulatinamente à dita perfeição. E uma vida só não dá. Nós precisamos de mais tempo, de muito, muito mais tempo. Tanto que o número de encarnações é indeterminado, depende do aproveitamento do espírito nas suas diversas experiências no corpo de carne. Então, reencarnação é ferramenta divina. Ressurreição não. Ressurreição realmente é algo que não há possibilidade física disso acontecer. Mas era um conceito antigo. Naquela época, as pessoas não tinham esse conhecimento que nós temos hoje, de ciência que nós temos hoje. Então, o conceito ressurreição era, como eles entendiam, a volta do espírito ao corpo de carne. O que quer dizer que o espírito voltava ao corpo de carne. E isso era do conhecimento dos doutores da lei. Tanto que Jesus fala para Nicodemos: mas como, você é mestre de Israel e não conhece essas coisas? Ora, como você não vai conhecer uma coisa que é do conhecimento, ou deveria ser do conhecimento de vocês? Então, como é que eu vou te falar de coisas mais abstratas se as coisas da Terra você desconhece?
Então, deveria ser do conhecimento de Nicodemo. Claro que do povão não era, porque o povão sempre foi mantido na ignorância. Isso sempre foi estratégia, técnica de domínio dos poderosos. Quanto mais ignorante o povo, mais fácil ser controlado, mais fácil ser dominado. Isso é até hoje. A gente sabe disso. As pessoas esclarecidas, as pessoas que pensam, elas questionam. E que é coisa pior para os poderosos, que é coisa pior para quem detém o mando, de quem questione. Então, manter o povo na ignorância é dos tempos antigos. Os egípcios tinham as suas iniciações, os sacerdotes egípcios dominavam conhecimentos importantíssimos sobre vida espiritual, sobre continuidade da existência, que não passava para o povão. O povão era dominado por superstições, por práticas externas, como era também o povo hebraico, as práticas externas, os sacrifícios, as oferendas, como é em tantas outras religiões, os rituais. Porém, quando a pessoa tem um certo esclarecimento, quando ela busca o conhecimento, ela começa a se esclarecer e ela questiona. Então, nós estamos num processo evolutivo de questionar a nossa existência, o porquê eu estou aqui, de onde eu vim, para onde eu vou, como é que funciona isso. São as chamadas questões existenciais. O mundo material, ele nos exige muito pela questão da sobrevivência. Nós estamos vivendo uns tempos difíceis. A gente sabe que é temporário, sabe que vai passar, mas quando? E o que vai ser depois? Isso causa uma insegurança muito grande. Está levando muita gente a entrar em depressão, a ter crise de ansiedade, desenvolvendo síndromes de medo, angústia, insônia. Por quê? Porque não sabe o dia de amanhã. Aí eu faço uma pergunta: e alguma vez a gente soube o dia de amanhã? Alguém sabe garantir se tem amanhã para a nossa vida material? Nós sempre vivemos na insegurança do dia de amanhã. O que sempre nos sustentou foi a esperança. A esperança de deitar e que vai acordar. E é o que nos sustenta hoje, esperança. Esperança de continuidade da existência. Esperança de que essa continuidade ela se apresente para o nosso aperfeiçoamento. Esperança não é do verbo esperar, como diz o filósofo Mário Sérgio Cortella, do verbo esperançar. Esperar é estar estático, esperançar é você estar num processo dinâmico. Então, essa questão de reencarnação, para nós, dentro da doutrina espírita, é questão resolvida. Para os cientistas que se aprofundaram no estudo, é questão resolvida. Agora, há quem negue? Há quem negue. Tem gente que nega até hoje que o homem chegou à Lua. Isso é um problema pessoal. Não é uma afirmativa com bases científicas. E para encerrar, quero contar para vocês uma história curiosa. Essa história eu vi num filme. Achei muito interessante esse filme. Esse filme se chama Num Dia Claro de Verão. E quem estrela esse filme é a Barbra Streisand e Yves Montand, um cantor e ator francês, já desencarnado. Esse filme é curioso, porque é filme, obviamente é filme, muito antigo. Esse filme fala de um professor universitário, vivido pelo Yves Montand, e tinha uma aluna, a Barbra Streisand, que fumava desbragadamente. Ela era uma fumante desbragada. E aí ela procura o professor. E ela fala com ele, ela pede ajuda, ela queria parar de fumar. Ele era professor de psiquiatria, na área médica. E ela pede ajuda a ele. Ele se propõe a ajudá-la. Aí ela fazem uma terapia de hipnose e ele começa um processo de regressão para ver onde ela tinha começado o vício.
de fumo. E tentar ali fazer, reviver a experiência para ver se ela se curava. Só que ela vai voltando. É uma coisa que aconteceu com o Dr. Stanislav. Ela vai voltando, vai voltando, vai voltando, passa por uma vida passada. E aí ele começa a investigar essa vida passada dela. E faz uma série de estudos. E aí ele vai e publica os seus estudos numa revista médica. Foi um fuzuê enorme na comunidade científica. O cara foi acusado de charlatão. Cara, foi uma encrenca imensa. O diretor da faculdade, da universidade, que era muito amigo dele, chama ele. Cara, rapaz, como é que tu faz um troço desse? Você tá maluco? Nós vamos perder o financiamento. Não tem como você manter essa posição. Mas ele falou, mas é verdade, o que você quer que eu faça? É verdade. E eu cheguei a essa conclusão. Os fatos provam isso. Eu não vou contra os meus fatos. Aí o diretor falou, não, rapaz, eu vou ter que te demitir. Eu vou te dar até o dia de amanhã para você repensar isso. E se você não repensar isso, eu vou providenciar a sua demissão. O cara vai para casa, triste, cabisbaixo, passa uma noite horrorosa, volta no dia seguinte, e aí vai lá no gabinete do diretor, já sabendo que ia ser demitido, porque ele estava convicto das suas pesquisas, ele não ia voltar atrás. E aí, quando ele chega no gabinete do diretor, ele é surpreendido com um largo sorriso e um abraço. Ele fica olhando para os caras, o cara ficou maluco? Aí o diretor falou para ele, rapaz, notícias incríveis, maravilhosas. Você sabe que o nosso provedor aqui, o nosso chefe do nosso conselho, é um senhor muito idoso, multimilionário. E ele, então, resolveu patrocinar as suas pesquisas, porque ele quer que você descubra em quem ele vai reencarnar para deixar a herança dele para ele mesmo. É um fato curioso, é um fato alegre, um fato, é uma brincadeira, é um filme. Tá? Mas a gente vê que a reencarnação é tratada dentro desse filme, apesar da brincadeira, como sendo um fato real, porque afinal de contas o professor tinha feito a pesquisa. Já o desfecho, é claro que é uma brincadeira. Tá? Não há condição de saber onde e quando a gente vai reencarnar. Nós que aqueles que estudam a doutrina espírita sabem que esse processo é um processo complexo, é um processo de retorno ao mundo espiritual, de avaliação da ficha kármica, de escolha das provas, uma assessoria, quando temos capacidade de sermos assessorados na escolha das nossas provas, porque muitas vezes elas nos são impostas, porque a gente ainda é muito criança espiritual, muito jovem espiritualmente, e às vezes não temos ainda uma boa capacidade de discernimento. Bom, o processo reencarnatório ele é um processo complexo. Aqueles que estão acostumados à leitura das obras de André Luiz sabem disso. Então, a gente fecha essa nossa conversa, esse nosso papo, também com uma mensagem de esperança. Tudo isso é temporário que nós estamos vivendo. Brevemente estaremos novamente reunidos em nossa casa, para o calor humano. Eu nunca pensei que eu fosse virar youtuber nessa altura do campeonato, fazer palestra pela internet. Mas a gente vai aprendendo, e vai lidando com as circunstâncias. Vai passar. Tenha confiança, tenha fé, vai passar. Tá? Cuide-se, mantenha a tranquilidade, confia na providência divina
porque, como dizia Chico Xavier, isso passa. Até porque tudo passa. Fico grato pela atenção e vamos então à nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, amigos espirituais, nesse momento em que elevamos o nosso pensamento, suplicando a permissão para encerrarmos a nossa reunião, nós queremos te pedir pelo nosso planeta, pelas pessoas que sofrem, que estão inseguras, que estão lidando com o desconhecido, com essa pandemia, pelas pessoas que estão perdendo seus empregos, pelos empresários que não estão conseguindo manter os seus negócios, pelas pessoas que estão sendo contaminadas, pelas pessoas que estão desencarnando, pelas famílias que estão perdendo seus entes queridos. Senhor, é um momento de transição e é um momento em que precisamos muito de Ti. Sempre precisamos, mas dessa vez a gente está recorrendo um acréscimo de misericórdia. Olha por nós, Senhor. Olha pelos nossos governantes, para que possam estar à altura das suas dificílimas e complexas responsabilidades. Olha pelos que estão em cargos de liderança, para que eles possam tomar as melhores decisões. Seja então, em nome da direção espiritual de nosso trabalho, dos espíritos que conosco dividiram essa tarefa, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai de amor e de misericórdia, que nós da Casa Espírita Cristã Maria de Nazaré possamos considerar encerrada mais essa noite de estudos da doutrina espírita. Graças a Deus, muita paz a todos.